Fala galera, muito bem-vindos ao canal Passando a Guarda. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir mais um conteúdo do Só Papos MMA, conteúdo muito bacana, que só o Célio sabe selecionar para botar lá. É um vídeo do Rorion Gracie no Inteligência Limitada e o título do vídeo é o seguinte: A verdade sobre o UFC atualmente. Cliquei nesse vídeo porque eu achei que a thumb tinha uma frase interessante e impactante, confesso que agora já não me lembro mais, mas acho que ele dizia algo assim: no UFC hoje, nem sempre quem ganha é o melhor lutador. Vamos ver o que vai falar o Rorion aí, já que ele foi o principal idealizador do UFC lá no primórdio, a ideia foi dele, né? Foi do Rorion que partiu aí a criação do UFC, o Ultimate Fighting Championship, que é uma ideia que eles tiveram para poder consolidar que o jiu-jitsu era a melhor arte marcial que existia, né? Pelo menos a mais eficiente, digamos assim. É uma ideia que surgiu lá do princípio de quando os Gracie faziam aquelas invasões nas academias de outras modalidades, né? Tipo, tinha um judoca muito proficiente e eles iam lá para desafiar o mestre e os lutadores para lutar para provar que o jiu-jitsu era superior. Tinha uma academia, sei lá, de karatê, eles iam lá para desafiar, etc. E o UFC surgiu dessa forma, né? Onde você tinha um expoente de cada arte marcial, no caso 8 artes marciais. Tinha um wrestler que era o Sean Rock, tinha o cara do que ele Gerard Gordeau, acho que era esse o nome dele, que é o cara que até foi pra final, acho que ele era especialista em sambo, que não é aquele grupo de pagode horroroso, e tinha, enfim, vários outros. Tinha um cara, um mais robusto, que lutava alguma arte daquelas, tipo, não sei se era sumô, sei lá, tinha um cara do boxe, e o representante da família Gracie representando o jiu-jitsu era o Royce Gracie, que foi inclusive o campeão, finalizando todos os oponentes. O UFC não era tipo card como é hoje em dia, era na base do torneio, ou seja, para ser campeão do UFC 1, salvo engano, o Royce Gracie teve que finalizar 3 oponentes no mesmo dia. No UFC 2 foram acho que 4. No UFC 3 ele não venceu porque na terceira luta, eu acho que ele fez na sequência, ele já estava exaurido. O UFC 4 ele venceu novamente, e, enfim, aí daí seguiu. Enfim, eu já falei demais, peço para você botar aqui um comentário. Ei, Davi, eu tô aqui, só você que não tá pro Davi saber que você tá sentindo falta dele trazendo conteúdos aqui no canal Passando a Guarda. E agora vamos lá trocar de janela e ir pro ponto aqui, pro Rorion falando a opinião dele, ver se ele surpreende a gente aí de alguma forma. O Rorion vai falar a opinião dele aí e vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, Lau. Então deixou de ser um evento de pancadaria pura, passou a ser um evento que de provaria realmente a entretenimento. superioridade da melhor técnica. Exatamente. Tanto que hoje... E o negócio foi indo, até que chegou no UFC número 4, A ideia era fazer um por ano ou vários por ano? fazia 2, 3 por ano. Tá. Entendeu? Então o primeiro foi em novembro de 93, no finalzinho do ano. Clássico. Depois foi abril, depois foi setembro, e quando chegou Tá. no 94, que o Roy estava lutando com o Dennis. Mas aí a galera já começou a querer entrar, já teve essa... Aumenta cada vez mais gente entrando. No começo você tinha que ir atrás do pessoal, Exato. depois a galera mesmo queria entrar. Quero entrar, todo mundo queria entrar. Tá. Ele foi Pô, mas aí é aquele lance, né? Também não era sustentável muito isso, porque, veja você, todo mundo queria entrar para provar que a arte marcial sua era superior e que esse cara era um lutador melhor. E aí eles foram botando mais. Aí o primeiro UFC tinha 8 oponentes, 8 pessoas, 8 lutadores. Acho que o segundo já tinha 16, salvo engano. E assim foi indo. Pô, não tinha como você fazer o evento, um torneio no mesmo dia com essa quantidade de lutadores, não tem condição, pô. Eu sou favorável de voltar a ter esses eventos, torneio do UFC, tipo, com 8 lutadores, acho que é o máximo 16, acho que é o mais do que isso, não tem como. E sendo que no que você vê hoje em dia, pô, os caras saem de lá e no primeiro UFC, o segundo, o terceiro, o cara era especializado. O Royce era jiu-jitsu, ele não fazia outra coisa. Tinha o cara do boxe, ele não fazia outra coisa, ele não dava chute, ele era o cara do boxe. Tinha o cara que lutava karatê, ele era karatê. Hoje em dia o cara tem que ser expoente de pelo menos 5 artes, tendo talvez uma como sua arte principal, mas outras 4 versado, né, na arte. Senão ele não vai a lugar algum, né? E hoje em dia não tem mais bobo. Então não adianta o Rorion vir só com o jiu-jitsu dele. Ele vai ter que saber um pouco de trocação, um pouco de wrestling, se ele quiser ir a algum lugar. porque o diferencial E o primeiro quem ganha... Royce. E Royce. como foi? Pô, como é que o Vilela não sabe isso? Como foi a galera vindo ele cair? Qual foram os comentários? Primeiro, foi maravilhoso pelo seguinte. Primeiro que o Royce era o mais leve do campeonato. Era? Era, o Royce era o mais leve de todos os competidores. Ele Era o tava Royce. com quanto, mais ou menos? Então, sei lá, 70 quilos, uma besteira assim, 68, E tinha 70. cara de que 100 quilos, por exemplo? De Tinha, 80? gente, tinha, cara, 120 quilos, gordão. 130, entendeu?
Os Tinha um caras gordão. um atrás do outro. 60 versus 120 quilos. Isso é. Então o que acontece? Mas ele não chegou a lutar com esse gordalhão, não. Ele lutou contra o nome do cara é Gerard Gordeau. Ele lutou contra o Kenshin Rock. Ele lutou contra uns caras fortes, mas não contra aquele cara gigante. Esse cara gigante, quem tirou ele foi o Gerard Gordeau. Deu um chute na boca do sujeito que o dente dele voou na mesa de transmissão. A mulher até falou, caramba, o dente passou voando aqui. Eram 8 lutadores. 70, aliás. Entendeu? Tá. 8 lutadores. Então, Um com um era chaveamento. chaveamento, exato. A gente botava o nome de todo mundo no chapéu e tirava para ver quem é que ia lutar Sorteio. com quem, porque ninguém Tá. ia saber quem ia lutar. Tá. Pra não Entendeu? se preparar antes. Pra não se preparar. Não adianta, você não sabia o que ia acontecer. Foi a primeira vez que esse evento aconteceu. Putz, Ninguém tinha ideia do que ia rolar. Ninguém sabia o que ia acontecer. A primeira vez na história. Então, tanto que o UFC 1 não era o UFC número 1, era só o UFC. não sabia se Não sabia aquilo ter ia o segundo, exatamente. É. Entendeu? Não era nem o UFC. E o UFC é a sigla que eles começaram a usar depois até da família Gracie vender. Era The Ultimate Fighting Championship. Tinha um boneco amarelo assim e na fita, na locadora, eu me lembro muito disso. Uma fitinha assim, passando assim, The Ultimate Fighting Championship. E era a trocação pura, valia quase tudo. Só não valia xingar a mãe, de resto. Entendeu? Tava tudo ali na. Era o Fizemos UFC, o filme, né? Que tipo, não é tipo UFC boa. Não era um seriado aí. Não era seriado ainda. Exatamente. Então o que acontece? A gente não sabia quanto tempo a luta ia durar, porque Então, não tinha categoria de tempo. E aí? Fizemos uma reserva de 2 horas pro satélite. E passou? 2 horas exatamente. É mesmo? Milagrosamente. Putz. Deu sorte. Tá. Número 1, número 2, número 3. Aliás, depois do primeiro evento, viu? Acabou o primeiro evento, o exército americano me procurou. Ensinar. A gente viu o pequenininho ganhar do grande, precisamos aprender isso, queriam aprender. Tá. E me procuraram, me contrataram para criar um currículo de combate corpo a corpo para o exército Pra fazer americano. parte deles. Que eu do criei. Os treinamento. caras usam até hoje o curso que a gente ensinou Que para eles, estão legal. lá. Hoje em dia, não só o exército, Então o mas jiu-jitsu faz parte do treinamento do exército até hoje. do exército e de todas as agências de segurança nos Estados Unidos. Ah, é? FBI, os serviços secretos, Marines, Delta Force, Navy SEALs, todo mundo abraçou isso. Entendi. Border Patrol, agora virou uma onda. Centenas de departamentos abraçaram. Por causa né? do primeiro UFC que Por o pessoal causa- conheceu. exatamente. O exército adorou, gostou e o negócio foi embora. Muito bem. Então, voltando ao UFC. Tá. A recepção foi maravilhosa. Primeiro que o Royce, como eu disse a você, era o mais leve do campeonato. Entrou de kimono, parecia um anjinho branco vestido de kimono. E o resto do pessoal? Todo mundo sem kimono, de short e tal, cada um mostrando aquele Sei. físico grande, avantajado e tal. E o Royce foi lá e ganhou de todo mundo, lutou 3 vezes na mesma noite, porque como Caramba. eram 8 lutadores, os primeiros casaram os primeiros, Na os mesma perdedores noite? saíram fora, os vencedores lutaram entre si, e no final a terceira luta foi do Royce com o Gerard Gordeau, que era o campeão de Savá da O Holanda. que é Savá? É um boxe francês, vamos dizer, dar soco e pontapé. Não é um chute. Então a arte foi essa. Eu confundi com uma arte chamada Sambo, mas que não é a dele. Sambo também é um nome de um grupo muito ruim de pagode, pelo amor de Deus. Kickbox, tipo um kickbox. Mas não tem luva, não tem nada disso, entendeu? É um tipo chute boxe porque tem soco e pontapé. Sei. Muito bem. E o Sheik era muito mais forte que ele, grandão também, o Gerard Grandão. Gordeau. Conclusão, o Royce ganhou as 3 lutas Finalizou. sem dar um soco em ninguém. Só usando a técnica do jiu-jitsu e as finalizações que tem que usar da maneira E muito... cansando menos do que o pessoal. E cansando menos que o pessoal. É. Foi lá, deu um show de bola dele, que impressionou todo mundo, como é que aquele magrinho faz isso, É. e já criou aquela antecipação para o segundo evento. Exato. O segundo também foi um maior sucesso, quer dizer, o primeiro, o segundo e o terceiro duraram exatamente 2 horas, milagrosamente. Quando o Royce lutou com o UFC número 4 com o Dan Severn, Tá. que era aquele campeão de luta livre, luta romana, um grandão, tinha um bigode. Bigode. 80 pounds mais pesado que ele. Por sinal, o Rorion também tinha um bigodão nessa fase aí. 80 pounds é o quê? Uns 40, quase 35 quilos, Tá. entendeu? Mais pesado que o Royce. Na luta final do campeonato. O evento estava acontecendo ao vivo ali, ninguém pensou em pay-per-view naquela época, o negócio durou 2 horas e 3 minutos. E aí? E aí que a transmissão Caiu a de pay-per-view transmissão antes do final? pro mundo inteiro foi interrompida. Nossa. Foi a maior confusão na história do pay-per-view de todos os tempos, foi esse evento do Royce lutando Deve na ter dado um DNC. processo absurdo. E um pra televisão. processo, não só os diretores das companhias grandes, das distribuidoras de pay-per-view, gente foi despedida, mas financeiramente a gente perdeu dinheiro, porque teve Claro. que reembolsar todo mundo. Entendeu? Nossa. Em compensação, o marketing, a popularidade que esse evento causou, o dinheiro não compra. É mesmo? Só se falava nisso. Porque no esse dia foi o seguinte. maior, o que atingiu o maior número de gente. Não só isso, mas no dia seguinte as pessoas falaram: você viu aquela luta de ontem que foi interrompida? O cara, que luta. Que luta. E todo Nem mundo sabia. Agora começou aí. Ficou Pô, então aqui. acabou sendo até melhor. Exato, foi ter acontecido. melhor. Olha só. O resultado do negócio, toda coisa ruim vem pro nosso É. bem, viu? A gente sabe disso.
As pessoas às vezes não estão preparadas, Claro. não gostam de saber isso, não querem nem que aconteça. Mas toda a desgraça ali para o nosso bem, sem dúvida. Concordo. Conclusão, depois desse evento só se falava nesse tipo de coisa. A gente perdeu grana, mas foi um resultado altamente positivo. E teve gente que me ligou e falou: olha, você é um gênio de marketing. Você deve ter feito isso de propósito. Só pra Os aumentar." caras acharam que era de propósito. Vamos cortar antes. Todo mundo, o que aconteceu? Então, Muito bem. Então, depois desse evento, meus sócios vieram para mim e falaram: olha, a gente tem que botar tempo de luta no evento. Não pode mais deixar acontecer isso, porque senão a companhia de pay-per-view não vai querer correr esse risco de novo. Para eles, que eu compreendo 100%, era um show de luta sendo televisionado. Aliás, era um show de televisão sobre luta. e pra você era Para mim, era uma briga de verdade sendo televisionada. Entendi, eram Então, duas visões Duas diferentes. visões diferentes. E nos Estados Unidos a gente tem a Golden Rule, Que é isso? a regra do ouro, the Golden Rule. Que Quem é? tem o ouro faz a regra. É. Isso funciona no mundo inteiro, né? Como eles estão financiando o show, eles têm que chamar, têm que fazer o que eles querem. É. Então eu falei: pessoal, se vocês quiserem botar tempo de luta, a minha impressão é que vai ser um show diferente daqui para frente. Não vai ser mais a mesma coisa. O que você achava que ia acontecer e se aconteceu isso? É, exatamente. Eu falei: quando você botar uma pessoa para lutar com a outra sem tempo, você dá a chance ao menor de cansar o grande e virar o jogo e ganhar a Certo. luta, que é o que o Royce fazia. É. Quando você bota 5 minutos, quando o grandão cansa, ele descansa e volta novo. Ah, entendi. Vai ser difícil pro pequenininho ganhar do grande. Você não pode manter essa disparidade de peso. Você diminui a chance de ter essas zebras, né? Exatamente. Então o que acontece? Você não pode, você tem que botar gente do mesmo peso. E uma outra questão também, o Rickson Gracie tentou lançar um evento aí uns anos atrás, que era uma outra coisa que passou a acontecer, é o seguinte: o Royce encaixou uma gravata no caboclo lá e tá lá apertando. Pô, ele ia ficar apertando aquele cara até o cara bater ou apagar. Ou o cara ficar ali se defendendo daquela gravata que ele tá aplicando. Ia ficar aquilo ali. Eles iam ficar naquela até alguma coisa acontecer. No modelo com tempo, o cara tá ali aplicando a gravata, de repente você só ouve assim. Que é o tempo acabando. Aí falta 10 segundos. E aí o cara tá aplicando ali. Suou o gongo. Tim! Acabou. Você larga a gravata e aí... No caso do evento que o Rickson estava tentando lançar aí uns anos atrás, tinha tempo de luta, legal, mas se o sujeito encaixar aplicar uma parada e tá ali finalizando, pode soar quantos gongos quiser. A luta só vai ser encerrada quando aquele cara ali se defender da chave que foi aplicada ou bater ou apagar. E eu acho que o UFC deveria botar essa regra. Seria maneiro, porque eu já cansei de ver luta que o cara tá com um golpe encaixado e suar o gongo e ter que soltar. Pô, isso é muito esculacho. E é uma ducha de água fria psicológica pro cara que tava aplicando, que às vezes aquilo ali é a chance do cara de vencer a luta. Ele conseguiu. Tava perdendo, tomando pancada. Um cara mais versado no jiu-jitsu conseguiu encaixar uma chave ali bem encaixada. O sujeito já tá desesperado, se contorcendo. Vou morrer aqui. De repente, tá. Aí ele, porra, vou capitalizar. Vou aguentar essa dor. Ele vai tentar me finalizar, mas não vou. Eu vou ficar me defendendo aqui e tal. Acabou. Pô, cara, isso aí é horrível. Essa adição do tempo, eu até entendo pela questão do pay-per-view, faz sentido. De fato, não é algo que eu seja contra, não, mas devia ter uma regra também que se o golpe está encaixado, vai ficar encaixado até o sujeito bater ou apagar. Quando você bota gente do mesmo peso, se ninguém fizer ganhar do outro, você tem que ter um jurado para dizer: olha, o soco dele foi melhor que o pontapé do outro. Você passa a ser a interpretação subjetiva de quem está do lado de fora do ringue. Exato. Então você não pode mais deixar a luta ser decidida só pelo lutador dentro do ringue. Quem está de fora vai dar uma opinião também. E o terceiro ponto para mim é o seguinte: se você pegar um adversário no estrangulamento perfeito, em 6 segundos ele está dormindo. Se o gongo bate aos 3, você tem que soltar o estrangulamento. Putz! Então o cara quer dormir mais 3 segundos, Ganha ele vai uma tomar sobrevida. Exatamente, ele vai tomar a aguinha dele, descansa e às vezes volta e ganha a luta. Exato. Então deixou de ser um evento de pancadaria pura, passou a ser um evento E que de provaria realmente a entretenimento. superioridade da melhor técnica. Né? Exatamente. Tanto que hoje em dia, nem sempre quem ganha é o melhor lutador. É. O show faz um sucesso incrível no mundo inteiro, é o esporte que mais cresce no planeta. Virou um entretenimento. Pô, é bom. Eu pausei agora porque o que o Vilela vai falar não é tão relevante quanto o que o Rorion vai falar, que é o especialista no assunto de fato. Cara, eu cliquei nesse vídeo, vou confessar pra vocês, disposto a pensar que o Rorion tava com um despeito, falando que nem sempre quem vence é o melhor lutador, porque ele vendeu o UFC, que se tornou uma grande potência mundial aí, que é uma máquina de fazer dinheiro. E ele talvez hoje seja arrependido de ter feito esse movimento de vender
o evento por um valor tão pequeno, em vista do que ele vale hoje em dia. Mas, cara, ele tem toda a razão no que ele tá falando aí. Ele tem toda a razão, de fato. Tanto que as lutas que eu gosto, que pra mim estão na história das melhores lutas que eu já vi, são justamente lutas que parecem pancadaria pura. É um exemplo que eu posso dar pra vocês, que eu sugiro que você, inclusive, caso você tenha curiosidade, você procure aí. É uma luta do Forrest Griffin contra o Stephan Bonnar na final do TUF 1. O primeiro TUF que teve, The Ultimate Fighter, para escolher. Quem vencesse aquela luta ganharia um carro e um contrato com o UFC. E a luta deles dois é a final. Cara, o Stephan Bonnar, inclusive, já até faleceu. O Forrest Griffin tá por aí ainda, fazendo lá a vida dele. Cara, a luta deles é uma batalha que parece uma briga de bar. É surreal. Tanto que no final, assim, eu não vou dar spoiler, quem quiser vai lá ver o que acontece no final, depois que a luta acaba. De tão boa que foi a luta. Enfim, eu acho que ele tem razão no que ele tá falando. E essa edição de muita regra no UFC realmente decaiu um pouco, mas aí também isso soa um pouco contraditório, porque foi justamente a partir daí que o evento virou um negócio absurdo. Até porque, né, na época que era o UFC dos Gracie, né, do Rorion, esse evento era mal visto, era chamado só de Vale Tudo. Pô, tu viu o Vale Tudo, o Ultimate Fighting? Que isso? É o Vale Tudo, pô. Pô, valia de tudo praticamente. Você podia fazer de tudo dentro do octógono. E era mal visto pelas pessoas, tinha muito preconceito em cima. E quando virou um entretenimento, como o Rorion colocou aí, atraiu mais gente, atraiu mais anunciantes, porque passou a ter muita regra, se tornou um esporte mais seguro, de fato, isso é bem verdade. Mas você tem ali uma situação em que realmente virou uma outra coisa que não era o intuito do início, que era você provar quem era o melhor lutador, qual arte era melhor, e ser um evento realmente de trocação e pancadaria franca, sem tempo para acabar. Aquela luta vai até alguém cair e o outro ficar de pé, que é um negócio maneiro. Tanto assim, tempos depois veio o Pride, surgiu aí, se tornou muito popular, fazendo mais ou menos a mesma coisa, mas tinha lá o tempo, só que valia muito mais coisa do que no UFC. Era um evento até meio violento em excesso, mas era bem legal. Muito mais eficaz, mas como comparação de técnica e luta, ele perdeu um pouco, né? Exatamente. E aí você sai, então? Aí eu vendi a minha parte, pulei fora do coragem, hein? Bom, ainda tem essa questão aí que o Vilela colocou aí, do que virou uma outra coisa, e você tem ali os lutadores com o mesmo peso, etc. E todo mundo entendendo, porra, o jiu-jitsu tá muito eficiente contra o meu karatê, vou aprender o jiu-jitsu. Aí o cara passava a ser versado no jiu-jitsu, no karatê, aí surge um cara lutando Muay Thai se destacando, pô, Muay Thai tá eficiente. Então ele sabe agora jiu-jitsu, karatê e Muay Thai. Aí, mas o wrestling tá na luta agarrada, tá mandando bem, tá finalizando geral. Aí ele aprende wrestling, karatê, jiu-jitsu e Muay Thai. E assim o cara vai indo, tem uma base de judô, jiu-jitsu, Muay Thai, wrestling, karatê. Mas a capoeira, o cara vem naquela câmera lenta da capoeira, então ele sabe capoeira, judô, jiu-jitsu, cara, wrestling e judô, e enfim. E assim você vai indo. Hoje em dia os lutadores lutam mais ou menos parecido, uma trocação mais ou menos parecida. Dificilmente você vê surgir um lutador muito diferente. Por exemplo, quando surgiu, um exemplo assim rápido, o Lyoto Machida mais versado no karatê, parecendo o Karate Kid, mas ele tem uma base de jiu-jitsu. Você tem o Cigano surgiu, ele tem uma base boa de boxe, mas ele tem o jiu-jitsu ali também, ele tem uma trocação, tem um chute eventualmente. Você tem o Verdun muito versado no jiu-jitsu, mas também tem um chute perigoso demais. Você viu muitos lutadores, o Anderson Silva era um excelente lutador de Muay Thai, mas tinha um jiu-jitsu forte ali, importante. O jiu-jitsu dele, até o Aikido, o Steven Seagal, ele aprendeu também. Enfim, os lutadores hoje em dia têm uma base de muitas artes que eles treinam, 5 modalidades pelo menos, e ficou uma luta meio parecida, assim. Na época que o Rorion era dono, você tinha lutadores que eram mais heterogêneos, diferentes ali, que disputavam uma disputa de qual arte sobrepunha a outra, né? Que é um negócio que era até interessante de se ver. De uma coisa que estava em ascensão. Exato. Mas não se arrepende? Não. Mesmo? Mesmo assim, não me arrependo. Eu acho que, pra mim, é uma questão de princípio, entendeu? O que eu vou dizer pro meu pai? Velhinho, o negócio é o seguinte: a gente vai continuar ganhando dinheiro, mas o show deixou de ser aquela pancadeira de verdade. Entendi. Vou ficar me prostituindo por causa do dinheiro, não é meu estilo. Então, o ponto do jiu-jitsu ser a arte marcial mais eficiente do mundo foi comprovado repetidamente. Esses 4 primeiros. Além disso, hoje em dia, todo mundo aprendeu jiu-jitsu. E quem não souber jiu-jitsu não vai entrar no octágono. Nem sobe, não. Nem sobe, não tem chance. Ou seja, o meu recado foi dado. Exato. A minha missão foi cumprida. foi cumprida.
Cara, grande vídeo, hein? Muita informação importante a gente viu aqui. Excelente conteúdo, realmente. Bote nos comentários o que você achou do que disse o Rorion aí. Grande vídeo. Se não quiser comentar isso, comenta só aí um. Ei, Davi, eu tô aqui, só você que não tá pro Davi saber que vocês estão sentindo a falta dele e voltar o quanto antes aí trazendo conteúdos. Se inscreva no Passando a Guarda se não for inscrito, aciona o sininho, deixa um like aí nesse vídeo. Aqui na tela eu sempre coloco, né, embaixo aqui, outros 2 vídeos do canal e o botão de se inscrever para você se inscrever se não for inscrito e continuar assistindo outros vídeos. Se esses 2 vídeos não te interessarem, procura aqui nos vídeos sugeridos ou na página do canal, clicando aqui embaixo no logotipo do canal, para você escolher um segundo vídeo para continuar vendo depois desse, porque quando você maratona, você ajuda muito o crescimento do canal. No mais é isso, tamo junto, eu vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e